Como vibrar positivo com algo de ruim acontecendo. Esse assunto é muito importante, esse vídeo de hoje está incrível, vocês não podem perder. Vamos comigo! Oi amigos, oi amigas, antes da gente começar o vídeo, daquele abraço, minha gente, que saudade que eu estava de vocês. Temos tanto para conversar. Semana passada não consegui subir os vídeos nos dias, porque eu estava muito gripada. Se vocês repararem no último vídeo, vocês vão ver que minha voz está super rouca, mas eu não queria deixar de gravar vídeo para vocês, então eu gravei aquele vídeo que ficou bem bonito. Vocês gostaram, eu fiquei muito feliz. E uma seguidora muito querida me fez essa seguinte pergunta no Instagram: Mel, como é que eu vibro positivo quando tem algo de ruim ou de negativo acontecendo? Ela me contou que ela acabou de perder o bebê, então ela estava muito triste porque é a segunda vez que isso acontece. E vamos falar sobre tudo isso. É muito importante que a gente fale sobre esse assunto, principalmente eu que tenho um canal onde eu falo de positividade, de lei da atração, de cocriação da realidade. Então eu estou muito feliz de poder dividir um pouco do que eu acredito com vocês. Primeiro ponto pra gente falar aqui é o seguinte: quando você tá vivendo algo negativo na sua vida, uma situação que aconteceu, e essa semana, por exemplo, aconteceu uma coisa que me deixou bastante triste. O pai de uma amiga muito querida faleceu com Covid. A pandemia é uma coisa que aconteceu super inesperada. Uma situação como essa é muito inesperada. Coisas inesperadas, como o caso dessa seguidora minha que infelizmente perdeu o bebê, são inesperadas e que acontecem na nossa vida. A nossa vida não é só positividade 24 horas, não é só porque a gente está no processo de cocriação, que a gente está o tempo todo só materializando coisas positivas 24 horas. É impossível. Quem ensina isso ou quem diz que isso é possível, eu digo a você que é impossível, tá? Na nossa vida vão ter acontecimentos também negativos, como perdas. A perda faz parte da vida, né? A gente só conhece a vida porque existe a morte, porque existem perdas também. Então, quando isso acontece, a primeira sensação que a gente tem é de até nos julgar. Por que eu tô sentindo isso? Eu tenho tudo, né? Eu tenho um marido legal, eu tenho uma casa legal, eu moro onde eu gosto, eu tenho tantas coisas boas, amigos que me adoram. Por que eu tô sentindo isso? Só que isso é uma dor real. É uma coisa que aconteceu na sua vida, não tem como você esconder essa dor. E o que eu vou dizer pra você é o seguinte: esse momento não é o momento de você se forçar a pensar positivo. Esse momento não é o momento de você se julgar e tentar fazer com que você sublime a sensação que você tá vivendo. Muito pelo contrário, o que eu vou dizer pra você nesse momento é pra ter aceitação por essa sensação que tá vindo pra você. Se a sensação que vem pra você é de tristeza, se você tá sentindo tristeza, se permita sentir essa tristeza. Se permita vivenciar a emoção que vier. Se é uma sensação de medo, sensação de impotência, sensação de tristeza, sensação de raiva, se permita vivenciar essa sensação, tá? O que você não pode com isso, com esses sentimentos negativos ou com essa raiva, atingir o outro, maltratar você mesma, mas sentir isso é importante, faz parte do processo. Todo sentimento que você fica sublimando, fingindo que ele não existe, sendo positiva, sendo que internamente você tá sentindo aquilo, aquilo vai pipocar em outro momento, aquilo vai sair em outro momento de alguma forma. Ou você vai ficar guardando aquilo, aquele rancor, aquela raiva dentro de você, e aquilo vai influenciar a sua vida negativamente, ou vai influenciar decisões que você vai tomar na sua vida, porque não foi colocado pra fora no momento certo. Esse é o momento de você vivenciar esse luto, de você chorar, de você vivenciar isso, de você colocar pra fora, de você poder se abrir e conversar com pessoas que você confia e colocar tudo pra fora do jeito que você sente. E se você é aquela pessoa que tá ouvindo uma outra pessoa desabafar num momento difícil como esse, não seja aquela que fique dizendo: oh, minha filha, mas você tem tudo, fica feliz, olha aí, olha pra sua vida é maravilhosa, você não sabe como eu me sinto. Aconteceu já isso comigo, começando a contar seus problemas. Isso é não ter empatia com o outro. Respeite o sentimento que aquela outra pessoa tá tendo naquele momento, deixe ela desabafar com você, seja ali um ombro amigo, alguém que acolhe, porque todo mundo passa por todos os sentimentos. Quem vive positivamente 24 horas tá doido, tá em mania. Isso até é um problema patológico também. Você fica 24 horas por dia. Ninguém fica 24 horas por dia positivo, pensando positivo. Isso é uma ilusão. Então, quando algo negativo acontece na nossa vida, é importante que a gente vivencie aquele sentimento e que a gente deixe ir, tá? A gente deixe ele passar, que a gente coloque ele pra fora, pra que ele possa ir. Tudo que a gente resiste
persiste, tudo que a gente segura e tenta fingir que não tá ali, no fundo a gente tá tentando controlar e tá tentando segurar e vai continuar ali. Enquanto a gente não expressar, enquanto a gente não colocar pra fora, a gente não chorar, a gente ficar com raiva, a gente falar às vezes as coisas que a gente precisa falar. Então a gente precisa cuidar da gente também, aceitando as nossas emoções, expressando as nossas emoções, aquilo que a gente tá sentindo no momento. Pra gente poder cocriar, por exemplo, uma nova vida, a gente precisa fazer uma limpeza de muitas das coisas que a gente veio carregando ao longo do tempo e que muitas vezes se tornaram crenças que estão aí influenciando a nossa vida até hoje. Por exemplo, você quer cocriar um novo relacionamento, mas você ainda tem raiva do seu ex-namorado, do seu ex-marido, você ainda tem sentimentos negativos com relação ao relacionamento que você teve, você não expressou toda a raiva que você sentia. Expressar toda a raiva não é você chegar pra ele e gritar, não é isso. Expressar a raiva é você colocar pra fora aquilo que você tá sentindo, sem ferir o outro, sem ferir a você, mas colocando pra fora, de repente dividindo com alguém aquela raiva, de repente escrevendo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu posso ensinar depois pra vocês aqui uma carta que eu ensinei até pra uma amiga minha muito querida, que ela ainda tinha alguns sentimentos pela relação passada que ela tinha, e eu falei, escreve tudo que você sente, a raiva que você tem, xinga, faz tudo que você quer, escreve no papel, mas coloca pra fora tudo isso, porque enquanto isso ficar guardado dentro de você, no próximo relacionamento, você vai projetar tudo isso. Você vai vivenciar novamente, porque você ainda tá guardando aquele sentimento e aquela situação dentro de você. Então, é importante que a gente coloque pra fora tudo aquilo que a gente tá sentindo. Todo sentimento é válido, gente. A gente não pode ficar sublimando ou prendendo os sentimentos que a gente tem no coração. Tá? Então é importante que a gente deixe ir, que a gente libere e deixe que ele faça o seu processo natural, que a gente vivencie aquela experiência e deixe ir. E a gente tem que também entender que tudo tem um determinado peso, né, uma intensidade e uma duração também. Então, por exemplo, se a pessoa está vivenciando um luto de um ente querido, como o caso da minha amiga que acabou de perder o pai. Então, um luto, ele pode durar de 3 meses a 1 ano normalmente, mas ele pode durar 2 anos e isso é natural. As pessoas hoje em dia querem que a pessoa fique bem de uma hora para outra, que seja um luto instantâneo, isso não existe. O processo de luto é um processo que é longo mesmo e é normal e é natural que a pessoa possa sentir isso. Então, se tem uma pessoa que tem 2 anos, que ainda tá sofrendo, que ainda tá triste, que ainda traz, né, à tona esse luto pela perda, é normal. Agora, se tem uma pessoa que tá 2 anos sofrendo no fundo do poço por um relacionamento que terminou há 2 anos atrás, então já é um caso que tem que ser avaliado, que precisa provavelmente de ajuda. Então, claro que cada coisa vai ter um peso, cada acontecimento na nossa vida vai ter um peso diferente, e um peso diferente para cada pessoa, uma intensidade diferente, um peso diferente, mas a gente entende que uma pessoa que perdeu um emprego e que tá 2 anos sofrendo por aquela perda daquele emprego e não conseguiu se reerguer ainda, precisa de uma ajuda, provavelmente de um profissional que possa ajudar essa pessoa a passar por um luto que seria um luto muito menor do que um luto de alguém que perdeu um familiar, um ente muito querido, muito próximo. Então não se cobre uma positividade instantânea, não se cobre ficar bem de uma hora para outra, isso não existe, isso é negativo. É o que a gente fala de positividade tóxica. Eu quero até trazer um outro vídeo, gente, falando sobre isso, porque é muito importante que a gente fale sobre esses assuntos. Positividade tóxica é quando você tenta forçadamente ficar positivo o tempo todo. Situações negativas acontecem e você tem que ficar positivo, você tem que pensar positivo, você tem que estar zen, né? Gratidão o tempo todo. Não, isso não é real. Você se forçar a fazer isso não é natural, não é saudável pra você, não vai te fazer bem. Eu defendo aqui a gente tá o tempo todo buscando o nosso melhor, a nossa melhor versão, buscando os pensamentos mais elevados, buscando estar positivo a maior parte do nosso tempo. Então a gente deve vivenciar sim os nossos sofrimentos, mas a ponto que ele não nos afunde, a ponto que ele não faça a gente parar de fazer as coisas que a gente precisa fazer, parar de ter alegria de viver, alegria pela vida, alegria pelas coisas que a gente tem pra fazer, mas a gente não deve sublimar, né? Como eu já falei pra vocês. Porque tem muita gente que fala, olha, eu tô com muita raiva do meu ex, mas olha, eu não posso ter raiva, eu sou uma pessoa muito boa, assim, eu sei que eu não posso ter raiva, eu sei que raiva é um sentimento negativo. Não! Você pode ter raiva sim, se você tá com raiva do seu ex,
expresse a sua raiva. De repente, conversando com seu ex, né? Dizendo aquilo que você sente, aquilo que estava guardado aí, angustiando o seu coração. Não para ser grosseira nem nada disso, repetindo como eu falei, mas para colocar para fora uma coisa que vai aliviar seu coração. Às vezes, uma conversa, a gente muda tudo. Já tiveram situações onde eu estava com muita raiva da pessoa, chateada, mas eu falei aquilo que eu tinha para falar, claro que com educação e, enfim, para não magoar a outra pessoa também, mas eu disse as coisas que tinham no meu coração e aquilo aliviou de uma forma e a relação passa a ser uma outra relação. Às vezes você não tem como falar aquilo para a pessoa, mas você pode simplesmente fechar os olhos, imaginar você na frente daquela pessoa dizendo tudo o que você precisa dizer para aquela pessoa, colocando para fora toda aquela raiva que você tem, sabe? De repente depois você vai dar uma corrida no parque, vai fazer uma atividade física, vai fazer alguma coisa que, né, que você coloque pra fora aquela energia também. É muito interessante. Ou escrevendo, como eu já falei aqui pra vocês, colocando pra fora aquela raiva que você tá, mas ou conversando com alguém, uma pessoa que você confia, que você fala, eu tenho muita raiva disso que aconteceu, eu quero muito dividir. Aí você fala, chora. Às vezes quando a gente tá contando uma situação, a gente até vivencia de novo, como se estivesse vivenciando de novo. É ok, é natural. A gente não pode fazer isso o tempo todo. Quando a gente fica preso no sentimento, quando a gente não vivenciou aquele sentimento no momento certo, aí a gente fica querendo contar diversas vezes, a gente não se liberta. Então não é fazer isso, tá? É você contar e expressar aquele sentimento negativo com a intenção de deixar aí, com a intenção de eu tô fazendo isso pra liberar de mim, pra tirar de mim essa coisa que vem me aprisionando aí por tanto tempo. Alguma coisa negativa que aconteceu pra você, passe pelo processo, entenda que faz parte e entenda também que biologicamente falando, quando você recebe uma informação negativa, vamos supor, você recebeu uma mensagem negativa naquele momento, no seu cérebro naquela hora manda pro seu corpo aquelas informações e o seu corpo começa a sentir aquilo. É natural, né? Se você viu uma pessoa que parece que vai te assaltar, você, na mesma hora o seu cérebro manda uma mensagem, você sai correndo, o seu coração acelera, você morre de medo, é natural. Então, quando você recebe uma mensagem negativa, ou algo negativo acontece, como ela que perdeu, né? Minha seguidora que perdeu o bebê, o seu corpo está inundado de todas aquelas informações naquele momento. É impossível você dar um comando contrário ao mesmo tempo, porque o seu corpo está recebendo toda aquela química. E aquela química que chega ao seu corpo tem um tempo. Tem um tempo até você conseguir ir transformando ela, mas você vai conseguindo ao longo do tempo. A tristeza, ela não vai durar para sempre, mas você passa por ela para você deixar ir e você ir para um sentimento um pouco mais positivo, depois um pouco mais positivo, depois um pouco mais positivo. E isso tem na escala das emoções, né? Você não passa de tristeza profunda para felicidade absurda, senão você tá num quadro patológico, né? Então você vai passando, hoje eu tô um pouco melhor, eu vou ficando melhor, e a coisa vai acontecendo. Esse vídeo pode ser que fique um pouco grandinho, mas assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante pra você essas informações, tá? E pode te ajudar a pensar de uma forma diferente. E eu também quero falar ainda um pouco do que eu faço quando acontece alguma coisa que me deixa triste, tá? E aí a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, outra coisa que a gente precisa falar é o seguinte: a gente sofre por conta da forma com que a gente interpreta os fatos. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida agora, comece a prestar atenção para a forma que você está interpretando aquele fato. Outro dia eu estava assistindo um programa do Porchat, eu adoro, gente, eu adoro coisa de comédia, adoro essas coisas da Tata Werneck, Porchat, eu amo, me poco de rir, minha gente. E aí eu estava assistindo o programa de Porchat e ele estava contando o caso de um rapaz que foi para a Arábia Saudita e conheceu um homem e se apaixonou e foi pra casa dele, ficaram juntos e não sei o que, aquele amor todo, e aí eles terminaram, ou o rapaz terminou com ele, não me lembro, e ele ficou arrasado. Na cabeça dele, aquela informação que ele tinha que tipo, é o fim do mundo, ele acabou comigo, aquele romance era maravilhoso, ele era um cara incrível, um dos meus sonhos. Aquela era a informação que a cabeça dele tinha naquele momento, aquela era a interpretação que a cabeça dele tinha daquela situação, de que aquilo ali terminou e que era a pior coisa que poderia acontecer, porque ele queria estar junto com o rapaz, tá? Depois, ele estava assistindo televisão, nessa mesma época, ele estava assistindo televisão e ele viu na televisão um caso de uma pessoa que tinha assassinado 2 homens dentro da casa dele. Quando ele foi ver na televisão, era o rapaz que ele estava triste porque tinha terminado. Eu não me lembro detalhes da história, tá, gente? Porque tem um tempinho que eu vi isso no Porchat, mas era mais ou menos assim. Ele via na televisão e descobria que o cara, na verdade, era um assassino. E aí ele pensou, meu Deus, que coisa, Deus me livrou disso aí. Olha que bênção. Então você sai de um sentimento, né, de que tristeza, porque eu perdi ele, para um sentimento, que coisa boa que eu perdi ele.
a mesma situação. Ele perdeu a mesma pessoa, o mesmo cara que já era assassino. Só que a interpretação mudou, porque ele recebeu a nova informação. Então, às vezes, a gente não tem outras informações do fato e a gente só interpreta com aquela visão pequenininha que a gente consegue enxergar. Mas eu sempre falo isso aqui pra vocês, que Deus tem um plano muito maior pra gente, que às vezes a gente não consegue ver, como no caso desse rapaz. Então, às vezes, uma coisa que tá acontecendo com você agora, algo que você tá passando agora, vem um aprendizado muito grande pra você nesse momento, ou vem um livramento, ou talvez viria um sofrimento muito maior que você não faz ideia que viria, mas você só consegue enxergar aquilo ali, aquela nossa visão limitada, né? E tem algo muito maior, eu acredito em Deus, então eu acredito muito que tem algo muito maior, que estamos conectados, nós somos um com o Criador, nós somos um com Deus, e tem algo muito maior que está orquestrando tudo isso, e às vezes a gente não consegue enxergar, mas a gente tem que tranquilizar nosso coração e começar a ver que poderiam existir outras perspectivas daquela mesma situação, mas a gente só tá conseguindo enxergar um pedacinho. E eu entendo, gente, que não é fácil no momento que acontecem essas coisas. Não é nada fácil a gente conseguir abrir a nossa perspectiva, não é nada fácil a gente entender que poderia ser diferente, mas começar a aceitar essas coisas no nosso coração faz a gente começar a pensar que poderiam existir outros caminhos, sim, e que talvez a gente esteja vivenciando isso porque a gente precisa desse aprendizado agora, ou a gente esteja vivenciando isso porque realmente está sendo evitado um sofrimento maior pra gente ali na frente, a gente não sabe de todas as coisas. O Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu estudo e que eu atendi em clínica nessa linha, ele fala que o sofrimento, ele vem da interpretação dos fatos e não dos fatos em si, e essa é a realidade. O que faz a gente sofrer não é o que acontece, mas sim como a gente interpreta aquilo que acontece. Se a gente interpreta que é algo muito ruim, é algo muito ruim. Se a gente interpreta que é um livramento, é um livramento. Então, a interpretação e a forma que a gente vê a vida é que vai fazer toda a diferença. E essa interpretação, claro que vem também das nossas crenças, das nossas vivências ao longo da vida, mas a gente pode ir modificando isso ao longo do tempo, né, gente? E os vídeos que eu faço são justamente para ajudar você a ver as coisas de uma forma diferente também. E vamos começar a prestar atenção e no aprendizado que aquilo veio nos trazer. Não tem nada que passe na nossa vida que não venha com um aprendizado importante. E às vezes o aprendizado não vem de imediato. Eu, por exemplo, já vivenciei situações em que eu olhava para a situação e falava, meu Deus, mas isso aqui é tudo negativo. Eu não tô vendo nada, nenhuma forma de como isso pode ser um aprendizado para minha vida. E depois de um tempo eu falava, meu Deus, agora eu entendi. Sabe quando cai aquela ficha e fala assim, eu entendi o recado. O que eu precisava aprender com isso? E aí caem as fichas. Você começa a entender que sim, tudo tem um aprendizado. Mas o nosso trabalho não é só colocar para fora as nossas emoções, mas sim, claro, voltar a pensar positivo, voltar a se conectar com as coisas que a gente gosta. E existem algumas coisas que eu faço e que eu quero dividir com vocês. E no momento que eu estou triste ou que acontece alguma coisa negativa comigo. E uma das coisas que eu faço e que me ajuda absurdamente é ajudar uma outra pessoa. Quando aconteceu uma coisa muito negativa, a gente volta muito o foco pra gente. A gente pensa na gente, eu estou injustiçada, aconteceu isso comigo. E aí, uma das coisas muito importantes quando a gente vai ajudar alguém é que a gente tira o foco da gente e a gente coloca o foco no outro. E a gente começa a ajudar o outro. E ao ajudar alguém, você está se ajudando no fundo, porque toda vez que você faz algo por alguém, você também está fazendo por você. Toda aquela vibração positiva que você emana pra alguém também volta pra você. Quando você ora pra alguém, pro melhor daquela pessoa, aquilo volta pra você. Se você desejar o pior, também volta pra você. Então, o movimento de você poder ajudar as outras pessoas vai ajudar você internamente também. E aí, quando você vai ajudar alguém que tá passando por uma situação que é mais difícil que você, isso não vai fazer com que você esconda o seu sentimento, nem o seu sofrimento, nem nada disso. Mas vai fazer com que você consiga ver uma perspectiva diferente das coisas também. De repente, você estava achando o seu problema um problema gigante. Você vai vendo que o problema do outro talvez seja muito maior do que o seu. E você começa a entender que você é tão grata por tantas coisas, que aquilo aconteceu por algum motivo, ou diante daquela situação do outro, vem um aprendizado pra você também. Então, ajudar as outras pessoas traz um enorme benefício pra você. E outras coisas que eu gosto de fazer também são limpeza, uma coisa que eu já dividi aqui também no canal e que eu gosto muito, gente, me ajuda demais limpar. Quando eu limpo a casa, quando eu limpo as coisas, quando eu organizo as coisas aqui em casa, eu me sinto bem internamente, tiro também o foco, me traz mais pro momento presente.
eu gosto muito de sprays de limpeza com aromatizador, então eu tenho muitos sprays de limpeza com cheirinhos diferentes, com cheirinhos de óleos essenciais. Então eu gosto muito de fazer limpeza e de organizar a casa, de poder servir, né, aqui em casa, no sentido de limpar, de deixar as coisas bonitas, organizadas. E isso me faz bem, isso me deixa mais feliz. Outra coisa que eu gosto de fazer é me conectar com outras coisas. Então toda vez que a gente tira o foco da gente, isso ajuda muito. Então, por exemplo, ver um filme divertido pra mim é uma coisa que me ajuda demais, né? Me conectar com filmes alegres, assistir uma comédia romântica, eu amo comédia romântica, assistir uma comédia romântica, né? Você viaja naquela história, você vivencia aquela história, você tira um pouco o foco de você. Tem gente que já não gosta muito de ver filme, né? Eu tava conversando com a prima minha que ela fala, ai, quando eu tô assim, eu prefiro dormir. Já eu não prefiro dormir, ela prefere dormir. Então, quando ela dorme, ela relaxa, ela reseta. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é fazer uma meditação longa, dirigida. Isso me ajuda muito, gente. Meditação, principalmente meditação dirigida, alguma visualização. Eu quero até fazer uma pra vocês, pra que vocês possam fazer em momentos assim. Uma vez eu tava bem triste, assim, foi no começo do Covid. Eu acho que eu contei isso aqui no canal também. Eu fiz uma meditação dirigida de 1 hora. Minha gente, quando eu levantei, parece que eu me transformei em outra pessoa. A sensação que eu tinha é que eu tinha viajado e voltado pro corpo, porque foi muito, muito, muito incrível. Eu voltei assim completamente diferente, porque aquilo reseta a nossa mente, a gente relaxa, a gente entra num nível de relaxamento muito mais profundo e a gente consegue resetar, acalmar os nossos pensamentos que estão ali bombardeando o nosso cérebro o tempo todo. Então eu gosto muito também de fazer isso. Caminhar na natureza, eu adoro a natureza. Gente, eu mudei para essa casa, eu me sinto tão em paz aqui, porque tem muita natureza aqui na minha casa. Aqui no fundo que vocês estão vendo é o meu escritório, já contei pra vocês, né? Minha casa é aqui na frente, aqui no fundo é o meu escritório. E aí o meu escritório eu vou colocar uma porta de frente pras árvores, porque eu gosto de ficar de frente pra natureza. Não vejo a hora de fazer isso, eu gosto demais. E aí eu vou gravar pra vocês de lá, mas lá ainda não tá reformado, nada disso. Mas quando reformar, quero muito gravar de lá pra vocês. Está na natureza. Que mais, gente? Vocês vão me dizer, eu quero que vocês me contem. Coloca aqui embaixo o que vocês costumam fazer quando vocês estão assim. Eu sei que vocês vão ter ideias incríveis e diferentes para também dividir comigo. E nós somos aqui uma família, uma comunidade, vamos juntos dividir. Se permita também se sentir acolhida por alguém. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu até mostrei eu ligando para uma amiga minha, pedindo para ela, né, aplicar reiki em mim. Ela fez o reiki em mim. Eu me senti muito melhor, foi maravilhoso. Então a gente ser vulnerável também, ligar e falar, olha, eu não tô legal, posso contar com você, posso dividir o que eu tô sentindo no meu coração, ou então eu não quero falar nada, eu tô com vontade de chorar. Divida com as outras pessoas, é importante que a gente se sinta acolhida também, pessoas que você confia, que você sabe que vão te ouvir, que não vão ficar te julgando. Então é isso, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, é muito importante a gente falar também sobre esse assunto. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou ou se você gostou, deixe o seu joinha, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero muito saber o que vocês estão achando. E vamos ao rumo aos 100 mil da Mel. Minha gente, eu tô muito animada para chegarmos a 100 mil seguidores, muito feliz que o conteúdo tá chegando para mais pessoas e que eu possa ajudar muito mais pessoas, tá bom? Nessa jornada. Um beijo no coração de cada um e cada uma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.